começo é do mesmo jeito que a gente começa normalmente no trabalho. Você vai fazer a sua correntinha inicial e vai fazer um cordão de correntinhas que dê quantidade suficiente para dar a volta no seu livro escolhido, tá bom? Eu vou fazer esse cordão de correntinhas aqui e volto com ele pronto para demonstrar. E essa correntinha aqui, eu não vou medir ela para você poder fazer a sua também com total liberdade de tamanho. Então, eu só fiz um cordão de correntinhas bem larguinhas. E aí, você vai pegar e vai dar a volta no livro que você escolheu. E deixa um pouquinho de folguinha, ó. Não tô... Aqui, se eu puxar, fica bem largo. Aqui ele tá justinho, do jeito que a correntinha foi feita. Deixa só um pouquinho de folguinha. E pra dar continuidade aqui, você vai unir o início com o final, fazendo ponto baixo. Observa se não vai torcer a correntinha. Vai do comecinho ao final. Vira o seu trabalho, assim. E faz um ponto baixo aqui no primeiro pontinho. Eu sempre deixo o meu larguinho, mas você pode fazer da maneira que preferir. Tem gente que deixa bem apertado, eu prefiro deixar ele soltinho assim. E aí, a partir daqui, você vai fazer 2 carreiras de ponto baixo de uma cor só. Mas antes, tá na hora da gente já colocar as outras cores. Pega os 2 fios que você vai utilizar e coloca, posiciona ele acima das correntinhas aqui do seu trabalho. E aí, você vai fazendo ponto baixo, envolvendo esses fios. Normal, como a gente sempre faz quando tá colocando fios no fio conduzido. E aí, essa parte você vai fazer 2 carreiras de pontos baixos. Antes de partir para o gráfico aqui, é importante, se você quiser, na verdade eu acho que é bem importante você dar uma conferida, vestir o seu livro e ver como que fica esse iniciozinho. Se você vê que tá muito apertado, você coloca os pontinhos a mais e segue, tá? Aqui eu vou começar observando esse gráfico. Ele tem esses espaços aqui que eu deixei intencionalmente, porque eu não quero que aquele desencontro de carreiras apareça. Então, por isso que tem bastante espaço aqui, porque é a continuidade, né, da frente com a parte de trás. Ele vai sempre ser contínuo e não vai ter desencontro de carreiras, modificando a parte da carreira mesmo, né? Tipo, o começo e o final da carreira não vai dar pra gente perceber. E aí, aqui seria o meu final dessa carreira, só que eu não vou marcar pontos. E esse iniciozinho aqui, eu vou deixar ele não pro lado e nem pra parte de trás, vou deixar ele só pra uma lateralzinha aqui do trabalho. E aí, só faz uns pontinhos a mais e não precisa marcar a carreira, tá? Aí, agora, a gente começa o desenho. Como que eu vou fazer? Você vai fazendo a contagem de pontos de acordo com o que tá aqui no gráfico. Então, são 4 pontinhos no vermelho. 4 pontos no vermelho. Pôr esse verdinho primeiro. E 4 pontos no vermelho. Sempre com um ponto bem soltinho, tá bom? E aí, agora são 5 pontos no verdinho.
E volta pro vermelho, fazendo 4 pontos. Ah, tem uma coisa. Para os pontos continuarem retinhos, você vai posicionando a agulha e dando aquela jogadinha para a esquerda, no caso, né? Aqui, eu faço vou equilibrando o ponto, ao invés de eu ficar fazendo ele normal, o meu ponto, no meu caso, ele vai dando uma inclinada para a direita. Então, eu vou direcionando ele um pouquinho para a esquerda. E assim, na hora que chegar nessas linhas retas aqui, elas vão sempre ficar retas, elas não vão ficar inclinando, dando a volta no trabalho. E aí, aqui é um pontinho no verde. Um no preto. A gente começa a sequência do desenho todo agora. E aí, eu vou explicar mais uma coisa que é importante aqui nessa parte na hora de posicionar o desenho. O meu desenho começou aqui, certo? Não precisa ficar distribuindo contagem de pontos para frente, contagem de pontos para trás, para esse desenho ficar retinho. Você só direciona para onde você... Ah, aqui é a frente, aqui começou a parte desse desenho aqui. Então, eu tenho esse espaço para eu trabalhar ele só. E aí, depois você se preocupa com a parte de trás. Você vai distribuir centralizando esse desenho. Você vai olhar, ah, aqui chegou... Aqui é o meio, então eu tenho esse espaço aqui para trabalhar. Eu não preciso ficar contando pontinho certinho de um lado ou do outro. Você só verifica a quantidade de pontos que você vai deixar, né? Para você fazer esse risquinho ou de baixo, você vai equilibrar. Ah, aqui eu preciso de, ó, 20 pontos centrais. Até marquei aqui, 20 pontos centrais para eu trabalhar esse desenho. Então, eu vou olhar aqui, separo um tanto para um lado, um tanto para o outro. Aqui no centro tem 20 pontos, é aqui que eu vou trabalhar o centro dessa parte do verso, tá bom? Aqui na frente, o truquezinho para você não ficar contando pontos são 41 pontos de desenho aqui. Eu deixei esse espaço, caso você precisa afastar ou aproximar essas linhas aqui para esse desenho todo ficar na frente, você tem esse espaço aqui de linhas, esse espaço de desenho aqui, para você pegar essas linhas, aproximar elas ou afastar. Então, são adaptações que você pode usar para fazer qualquer outro tipo de peça, usando esses truquezinhos, né, vamos dizer assim. Deixa um espaço em branco, sem desenho, e é esse espaço que você vai usar para compensar a distância dos motivos. E é com esse mesmo espaço que você vai trabalhar para não aparecer os desencontros de carreiras, tá bom? Então, a partir daqui, você só vai olhar para o gráfico, reproduzir na peça e, eventualmente, você mede no seu livro que você tiver escolhido, porque você precisa testar se você não tá apertando ponto, se tá tudo certo com a sua tensão, porque se você apertar, o livro não passa, né? E aí, agora eu vou partir ali pro acabamento daquela outra peça e a gente continua se falando no grupo.